Estamos aqui junto ao Paulo para chegar ao Piquete das Escutas. Falta apoio de velas, as alvanas do apoio de 2 velas. E os fornos nos encontramos junto à Funda da Beira. Falta apoio de 2 velas, aqui central de velas, já recebi desculpa. Central de velas, que é o apoio de 2 velas. Se solicitávamos o Piquete dávamos um Paulo Escuta. Permita-me dizer-lhe, e antes de falar do pós-furacão, aquilo que foi determinante para que as coisas corressem da melhor forma. Determinante desde logo por aquilo que foi a informação vinculada à população, às instituições, por via dos agentes da Proteção Civil Municipal e Regional, e que foi muito bem aceito em termos de medidas preventivas, quer para a população de uma forma generalista, mas também pelos próprios agentes da Proteção Civil na ilha, pelas instituições, pelas IPSS, que permitiram, em termos de medidas preventivas, cada um tomar as suas e minimizar eventuais danos pós-furacão. Falando naquilo que é o rescaldo depois do furacão, foi uma longa noite, mas uma noite calma, porque até às 6 da manhã efetivamente não se fez sentir nenhuma ocorrência, nenhum estrago, e já estávamos convictos que a coisa se calhar passaria de leve por São Jorge. A verdade é que não foi assim. A partir das 6 da manhã sensivelmente começou a acontecer inúmeras ocorrências, começou a haver inúmeras chamadas, desde privados com tetos que estavam a voar, dezenas de árvores a cair nas vias, e portanto aí começou efetivamente a sentir-se o furacão a passar por aqui, num serviço que é de salutar da forma como as instituições todas estavam preparadas e como trabalharam em conjunto no terreno, o que foi também determinante para o sucesso da operação em termos, por exemplo, de desobstrução das vias, que era uma preocupação nossa quando, por exemplo, estávamos a receber chamadas do Norte Grande, com inúmeros tetos a voar, mas com a via de acesso entre as Velas e o Norte Grande, toda ela encerrada por via de dezenas de árvores que foram caindo, durante um período muito curto, 6, 7, 8 da manhã, em que chegámos a pedir apoio aos bombeiros da Calheta para tentarem chegar, e chegaram, e bem, ao Norte Grande, porque nós não estávamos a conseguir ter a via limpa em tempo útil, e portanto, de grosso modo, pode-se dizer que as coisas correram bem, não houve danos pessoais, houve apenas danos materiais. Esses danos materiais passam, como frisei, nos privados, nomeadamente numa zona muito concentrada, por onde passou as maiores rajadas, aqui no Concelho das Velas, que entraram pela Ponta dos Rosais e atravessaram a ilha, passando sobretudo aqui para a zona de São Pedro, Beira, Toledo, Norte Grande, Santo António, e portanto foi o cruzamento dos ventos a atravessar a ilha, foi a zona que foi mais crítica, e onde efetivamente há muitos estragos, nomeadamente em telhados nos privados, na coisa pública bastante menos. O edifício Sol dos Rosais, que tem prejuízos consideráveis, a nossa conduta de abastecimento público ficou cortada na zona do Terreiro da Macela, por via de árvores de grande porte que viraram, e quando viraram com as raízes trouxeram a conduta que estava enterrada consigo. Já está reparada de forma provisória. Durante a próxima semana vamos tentar que consigamos tê-la de forma definitiva reabilitada, e portanto, de grosso modo, é esse o pós-furacão, naquilo que se previa em termos de ondulação, e que estava previsto após o vento, ou seja, após as 9 da manhã da quarta-feira, é que se incidir muito em termos de ondulação. Numa ilha como a nossa, especialmente nesta frente sul, que era do lado onde estava a ondulação maior, estávamos muito apreensivos. A verdade é que nesse aspecto correu muito bem e passou ao lado, não houve, que eu tenha conhecimento, qualquer registro de danos, e portanto, quando acabou o vento, a nossa ansiedade era efetivamente a parte de mar, e nesse aspecto as coisas correram muito bem. Eu fiquei satisfeitíssimo. Posso lhe dizer que haveria no Concelho sensivelmente 70 a 80 elementos no terreno. Quando digo 70 a 80 elementos no terreno, estou a falar dos bombeiros, estou a falar dos homens do Serviço Municipal de Proteção Civil, estou a falar nas equipas das 6 juntas de freguesia, estou a falar nas
equipas dos serviços do Governo Regional, do Ambiente, das Obras Públicas, dos Florestais. E, portanto, na ordem das 80 pessoas no terreno, e dizer-lhe que a articulação foi do melhor. As equipas conseguiram-se subdividir muito bem no terreno, a operacionalidade foi excelente, quer em termos de homens, quer em termos de equipamentos, e isso fez com que, ainda na manhã da quarta-feira, já havia as vias todas transitáveis e, portanto, penso que correu muito bem a operação. E gostaria aqui de deixar um agradecimento público por aquilo que foi o empenho destes homens e mulheres que tiveram aqui para dar o seu melhor, para ajudar as pessoas, para socorrer as pessoas e para trazer a normalidade o mais rápido possível ao nosso concelho. E, portanto, isso só se conseguiu efetivamente com esse empenho, com essa dedicação e, sobretudo, com o profissionalismo que se fez sentir no terreno e com a disponibilidade total para aquilo que fosse, desde que tivesse ao alcance deles. E isso foi determinante para o sucesso da operação, e quando digo sucesso, o sucesso tendo em conta sempre aquilo que é um furacão, não é? A passar, no caso em apreço, pelo nosso concelho. A prevenção, o combate a este Lourenço ou a qualquer outro furacão depende também muito, como disse ontem o Sr. Presidente do Governo Regional, como eu já vi repetido hoje aqui em São Jorge por parte de autoridades locais, também este combate, esta prevenção depende muito de cada um, daquilo que se passa em cada casa e se efetivamente todos estiverem alerta, os inconvenientes são efetivamente muito menores. De resto, que conclusões tirar daqui? Fundamentalmente as seguintes: quer o Governo, quer as autarquias, quer a sociedade no seu conjunto tem uma missão, e uma missão que tem de encarar cada vez com mais força, inclusivamente com entusiasmo. E essa missão é a missão de inculcar, sobretudo no espírito dos mais jovens, uma cultura de proteção civil. Da situação do furacão Lourenço. Boa tarde. Neste momento o furacão Lourenço já está afastado aqui da região. Estamos a deixar de ter a influência dele sobre nós. No entanto, ainda continuamos em alerta vermelho e ainda temos bastante ondulação. O vento está a reduzir, mas ainda se continua a sentir algum vento e a ondulação também se mantém bastante elevada. Em relação às ocorrências, o que é que pode destacar, ou de mais grave, ou de menos, mais grave, digamos assim? Em relação às ocorrências na nossa área de atuação, tivemos atuações em ocorrências em habitações e em quedas de árvores. O essencial foi isso, habitações em quedas de árvores. De maior gravidade, é claro que as habitações com algumas percas de telhados, danos materiais para as pessoas, felizmente danos humanos ou vítimas não houve nada a registrar. E desalojados, há alguma coisa? Não, no Concelho da Calheta, que a gente tem conhecimento, não. E o que se prevê agora, daqui para a frente ainda, em relação a mar ou também em relação a vento? Eu julgo que em relação ao vento, mas em breve irão sair novos comunicados e novos alertas, o vento, a tendência é diminuir, o mar, como todos sabemos, vindo de uma situação dessas, traz sempre o que a gente denomina de mar velho, que é preciso ter alguma cautela e precaver ainda, principalmente os homens do mar, estarem precavidos e as populações não andarem muito junto à costa para evitar males maiores. Em número de intervenientes dos bombeiros, quantos efetivos tiveram hoje aqui de serviço? Ora, hoje não, foi desde ontem, dia 1, tiveram sempre 34 elementos, 12 elementos na seção destacada,
e 22 elementos aqui no quartel. Em relação às estradas fechadas, houve algum prejuízo? Eu sei que fecharam a estrada de Santa Catarina, não é, para o campo de futebol. Há algum prejuízo a registrar? Ou não? Não, julgo que não. Foi fechada por precaução. O município assim o entendeu e bem, em restringir o acesso àquela via, mas prejuízo julgo que não. Houve um determinado momento em que as velas estavam com os seus meios empenhados em determinadas ocorrências, surgiram novas ocorrências e com a maior naturalidade, e assim é que deve ser. Recorreram ao Norte Grande, é isso? Sim, fomos ao Norte Grande, da mesma maneira que as velas viria à calheta. O sistema funciona assim, o sistema está organizado e planeado para funcionar assim, é algo que acontece naturalmente. Às 20 horas do dia 1, nós tivemos 16 situações, 16 ocorrências, de salientar 5 intervenções em tetos de habitações, em algumas das quais por questões de segurança não conseguimos fazer grande coisa, porque o vento era muito e nós temos que salvaguardar a integridade do nosso pessoal. Relativamente a uma outra situação que tivemos muito trabalho esta noite, foi com muitas quedas de árvores nas vias públicas e, portanto, tivemos 7 intervenções. Não significa 7 árvores, significam se calhar o dobro, o triplo das árvores. Cortamos hoje muitas árvores. De salientar uma situação nos Rosais em que resultou o desalojamento de duas pessoas e, portanto, que houve a necessidade de serem realojados. Também de salientar a destruição, portanto, o impacto que o tempo, que o vento no edifício solo dos Rosais, que causou imensos estragos, inclusive na habitação ali nas imediações do edifício. Fora isso, tivemos, fruto da interrupção que trouxe entre Beira e Norte Grande, tivemos 2 situações às quais não pudemos acudir, nós bombeiros de Velas, mas que solicitamos a colaboração dos bombeiros da Galheta para intervir em 2 situações também de tetos, telhas que estavam a ser, projetadas e eles tiveram que atuar. Uma nota que eu gostaria de deixar: nós constatamos a partir das 5h30 muita pessoa a circular nas vias debaixo de um temporal intenso, precisamente numa altura muito crítica, de vento, rajadas, e em sítios que pura e simplesmente as árvores estão a tombar à sua frente, atrás, e ficavam bloqueadas na estrada. Por sorte não ficaram eles também encastrados, eventualmente com uma árvore sobre o capão ou sobre o tejadilho, e eles próprios também serem uma vítima e colocando também em perigo os socorristas que eventualmente iriam ao seu socorro. Eu deixo este apelo porque, pronto, faz-se muitos avisos, há muita informação e as pessoas, não sei se julgam que estes avisos são meros avisos que não têm significado ou que não trazem consequências. Eu diria que hoje não trouxe consequências, essas pessoas saíram ilesas, mas eventualmente numa próxima situação poderão não saírem ilesas. E, portanto, essas pessoas pensem, esse é que há lavradores que têm que tratar da sua vida, têm um gado para tratar, e compreendo tudo isso. Mas há uma questão que é a nossa vida, eu acho que é insubstituível. E, portanto, é este apelo, esta reflexão que façam, porque é muito complicado agir, atuar no terreno em situações muito adversas, de vento, quedas constantes de árvore, à medida que dou-lhe o exemplo, à medida que íamos avançando, limpando um troço de estrada, olhávamos para trás, já estava mais uma dúzia de árvores caídas. Não há capacidade de resposta. E, portanto, tivemos alguns equipamentos que se danificaram durante a noite de hoje e, portanto, é óbvio que, à medida que um equipamento se vai estragando, eu não tenho não tenho um segundo para substituir. Portanto, torna-se complicado depois gerir estas situações.
Pronto, é o apelo que eu deixo, no fundo, para a reflexão, se assim o entender. Vamos ter agora a continuidade desta situação. Não é o vento que vai causar agora problema, mas vai ser a ondulação. Vamos entrar em alerta vermelho, já estamos em alerta vermelho, e portanto é previsível um aumento da agitação ao longo, até às 15 horas que vigora o alerta vermelho. Portanto, mais uma vez, apelo às pessoas, estejam atentas, esqueçam de tirar as fotos muito bonitas ali à orla costeira, à arrebentação das ondas, porque enquanto estão distraídos a fazer o melhor plano, no instante vem uma onda e podem ser projetados, sabe-se lá para onde. Estão a colocar em risco a sua vida. Mais uma vez, é quem vai socorrê-los. Não façam isso. É mais um apelo que eu deixo, para as coisas correrem bem. Nós vamos fazer a nossa parte, mas também era bom que o cidadão também fizesse a sua parte. Eu acho que as entidades estiveram à altura do desafio, se é que se pode dizer desafio, e portanto cada um, de uma maneira ou de outra, cumpriu com a sua tarefa, com a sua obrigação. Agora temos é que no final sentarmos, ver o que é que correu bem, o que é que correu mal e melhorar para o futuro. Porque, pronto, se este fenómeno está muito associado às alterações climáticas, que eu acredito sinceramente que assim seja, esta situação vai se repetir. E, portanto, da próxima vez que pelo menos estejamos mais preparados. Mas este mais preparados que seja de ambas as partes. Tanto da população civil, como das entidades, e no fundo é isso. Sim, tenho esse dado positivo e efetivamente não houve feridos e portanto por aí correu bem. Luís, pode-nos contar o que é que aconteceu aqui com a passagem do furacão? Arrancou aqui umas telhas da casa, uma parte, não digo que foi tudo, mas foi a maior parte. E ficou assim, desta maneira depois. Mais ou menos a que horas é que... Foi para as 3 da manhã, 4. 3 da manhã que aconteceu isto. O Luís estava em casa? Estava, sim senhor, mais a minha esposa. Estávamos em casa os dois. Depois ela começou a alertar para chamar os bombeiros. E eu lá telefonei para os bombeiros. Não sei se foi da terceira que atendesse, onde foi. Depois chega aqui o bombeiro, chega aqui a polícia. Mais os bombeiros. E queria-me levar, e disse, mas não precisava levar-me daqui. Porque se aqui em cima, em casa em cima, não tem proteção, embaixo na luz que a casa é de placa. E eles disseram, não, mas tem que sair daqui. E disse, pois eu ia ir. Depois telefonei para Santa Mar, para um afilhado meu, vive em Santa Mar, perguntei-lhe, para aí está tudo bem, e ele está, poderiam ganhar para baixo. E eu disse, vamos ir mais daqui um instantinho. Depois chegou aqui uma senhora da Ribeira da Areia e outra rapariguinha que é aqui do Norte Grande, mas eu não a conheço. Não sei, conheço o marido dela, mas não a conheço. Ela vai ser do lado da Calheta, penso eu. E cada prestação civil. E ela também quiser que a gente fosse, mas eu não podia ficar. Eu queria me levar para as velas, disse para as velas, a senhora não vou para as velas. Eu vou para casa de um afilhado meu para Santa Mar. Mas a gente então tem que ir embora vocês até Santa Mar. E ela foi mais ainda a Santa Mar. Então depois foi-se embora e a gente ficámos lá. E ficámos lá a noite passada, não foi a outra. Ficámos também em Santa Mar, mas então já os tinha cá. A casa onde ficou pronta já tinha muito. Então as autoridades foram rápidas em vir socorrer? Foi, não, por acaso foi tudo rápido. Não tive problemas mesmo, mas eu fui no meu carro. E quando passei para Santa Mar, o caminho estava aberto, ainda não havia árvore nenhuma no caminho. Mas depois das 4 horas por diante, já não se podia passar. As rajadas de vento aqui foram fortes? Foram fortes um bocadinho. Arrebentou aqui árvores grandes. Mas no prejuízo nas casas não deu muita coisa. Não.
E hoje já tem a sua casa pronta a morar novamente? Está sim senhor, está pronto. Anos atrás o vento também era, mas o vento não era. O vento era também se pop, como foi outro dia, mas isto não tinha furacão. Não falavam nestas coisas de furacões. O vento que levou este aqui, a gente chama de Puico, da ponta de Puico, que é sul. O vento sul aqui é que pega muito. É como no Norte Grande também é sul, mas é mais da Caldeira Redonda, que é da Serra, chama-lhe Caldeira Redonda. No Norte Grande é que pega muito. E aqui é de Puico. Fica mesmo aqui direito. Já, aqui há anos, eu lembro-me que era rapaz, ele vinha por aí abaixo e nessas lenhas, nessas orquestras, nessas pastoeiras, e surrava que nem que fosse touros bravos no posto. Era pior ainda? Era pior, era. Era pior, era muito pior. Quando eu era rapaz, isto era muito pior. Está tudo descansado, então estamos não tem problema nenhum, praticamente. Aqui na freguesia tem umas telhas aqui e ali, numas casas, mas é uma coisa pouca. No geral, parece-me que aqui foi a pouco mais. Quando cheguei à autarquia não havia nenhum investimento na área da proteção civil. Houve essa preocupação, que penso que é uma preocupação que hoje é partilhada de uma forma generalizada por todos. Hoje há o sentimento que a proteção civil não é só os bombeiros, e há mais do que o sentimento, a percepção daquilo que é as responsabilidades de cada um dos agentes da proteção civil e que no caso em Apreço, em primeira instância, recaem sobre os municípios de cada um dos concelhos do nosso país, em particular do Concelho das Velas. Assim sendo, nós fizemos uma candidatura ao PO 2020, a fundos estruturais, foram comprados alguns equipamentos, viaturas, no âmbito dessa candidatura, foi criada uma equipa de primeira intervenção para a área da proteção civil municipal, foram comprados equipamentos essenciais ao socorro imediato, nomeadamente naquilo que é a nossa competência em primeira instância, que é na desobstrução de vias, na desobstrução de linhas de água e permitir que as viaturas de socorro tenham vias livres para passar em caso de necessidade e em caso de socorro às pessoas e às populações. E, portanto, tem havido essa preocupação, há passos muito concretos em relação a essa matéria. Os próprios serviços municipalizados que estão descentralizados da sede do Concelho da Vila em si, o que nos permite também ter aqui alguma segurança, é onde nós temos concentrado os nossos equipamentos e os nossos meios, onde neste momento foi criada uma sala de ocorrências nos próprios serviços municipalizados para a proteção civil municipal, onde há uma sala com os equipamentos específicos só para a área da proteção civil municipal, onde há essas viaturas de primeira intervenção e, portanto, hoje a verdade é que o município está, diria, minimamente preparado para fazer aquilo que é a sua competência em termos de proteção civil municipal, com o seu plano social de emergência a acabar o seu prazo de vigência agora em novembro próximo, mas com a revisão do mesmo já publicado em Diário da República, que está em consulta pública e, portanto, há uma atenção especial, nomeadamente da minha parte enquanto responsável máximo da proteção civil municipal, para que da nossa parte nós possamos dizer presente na altura em que for necessário, não sendo mais do que aquilo que é cumprir a lei vigente e por aquilo que são os nossos deveres e, sobretudo, a nossa responsabilidade nessa matéria. Estamos aqui junto ao Paulo para a Senhora do Pequeno Velas. Autocuido de Velas e que Central de Velas já recebi desculpa. Sr. Comandante, até às 4h20, o ponto da situação até agora? Neste momento já tivemos três intervenções. Uma primeira, uma simples colaboração com a PSP. Agora, mais ao final da noite, já tivemos outras duas, do qual a mais gravosa, podemos assim dizer, foi o levantamento do parcial do teto de uma habitação.
O resultado, portanto, neste momento estamos com 2 desalojados que neste momento já estão entregues às autoridades para proceder ao seu realojamento. Outra situação tem a ver com a obstrução da via pública, pronto, situação de vento que se está a verificar neste momento e, portanto, é normal nestas circunstâncias, portanto, queda de ares e, portanto, já são 2 situações que já resolvemos agora num curto espaço de tempo. Os homens têm nesse momento? Neste momento estamos aqui com uma equipe de 31 elementos. Um abraço àqueles nossos que estão no Corvo, também temos lá bombeiros nossos lá no extremo ocidente, esses também não estão esquecidos e certamente se aqui estivessem não seriam 31, mas seriam mais. Não somos muitos, mas somos o que somos. E deixo aqui um apelo, um alerta. Nós temos uma recruta, não está aberta, mas está a esperar inscrições. Jovens que reúnam os requisitos e que queiram ingressar aqui nas nossas fileiras, estejam à vontade, venham falar connosco, porque efetivamente nós necessitamos e a prova está à vista, a população necessita e, portanto, se nós não estivéssemos aqui, quem é que iria estar a assegurar esta prevenção? Portanto, os bombeiros, sem dúvida, há lugar para eles, há lugar para novos que queiram ingressar nesta vida e que, no fundo, venham a refrescar aqui as nossas fileiras. Hoje temos aqui presentes também alguns estagiários, é certo que não são operacionais, mas já estão a dar aqui o seu contributo, estão no seu processo de formativo, que eu espero em breve promovê-los a bombeiros e, portanto, eles ficarem ou passarem a sair no seu pleno, portanto, bombeiros operacionais e podemos contar com eles a todo um instante, que é isso que eu desejo, que o meu quadro de comando assim o deseja e que, no fundo, a população, quer queira, quer não, no fundo também assim o deseja. Todos contam com os bombeiros, todos precisam dos bombeiros, todos se lembram dos bombeiros, principalmente nesta altura em que as situações ocorrem. E lembrem-se que são 4h30 da manhã, nós deixamos as nossas famílias em casa para estar aqui. Portanto, só por aí, isto já mostra a grandeza que é vestir esta farda. Quanto o dia de hoje? Também há um dia especial aqui, os bombeiros fazem anos. Daquilo que se deixou para se fazer hoje, já não vai ser possível. E, portanto, se houver alguma alma caridosa que nos queira oferecer um bolinho, nós estamos aqui e de muito bom grado aceitamos. E pronto, e para o ano, se Deus quiser, havemos de celebrar o nosso dia de outra forma. Queres ajuda, mas? Não, ok. Está tudo ok? Está tudo orientado? Está, ele agora que voltar ali. Está a dura ali embaixo? Está. Só o peso está mais forte. Estava daqui meio sul, estava-me a pegar bem, mas tem de navar. Não, tem de navar. Só que ele agora virou aqui.
que eu estou por 2 velas expulsas. Não vamos, eu estou por 2 velas. E os fornos nos encontramos junto à segunda da beira. Mais forno, se eu comprar um ramo, está seguro que eu vivo a cidade. Se fosse talvez um pequeno zero, eu não posso. Ponto da situação de hoje, está cá como representante do Governo, como é que tem sido? Bem, eu estou aqui no posto de comando praticamente desde o início da operação, há algumas horas, a partir sensivelmente das 3 da manhã houve 2 ocorrências, uma que eu creio sem gravidade, uma estrada parcialmente obstruída, que foi de pronto, enfim, reposta à circulação, e outra um pouquinho mais grave, um teto que sofreu, portanto, com o vento, provocando 2 desalojados que, entretanto, já foram realojados. Mas não vou falar de questões essencialmente operacionais, porque isso, ou disso já falou inclusivamente o Sr. Comandante dos Bombeiros aqui das Velas. O que me resta dizer nesta conjuntura é o seguinte: se a autoridade regional, neste caso o Governo, cumprir o seu dever, e estamos a fazer todos os possíveis para que isso aconteça, e se as autoridades locais, concretamente as câmaras municipais, também cumprirem os seus deveres, e isso também está à vista de todos, nós ficamos ou estamos melhor preparados, nunca de todo preparados, porque isso é impossível, mas ficamos melhor preparados para fazer face a estes infortúnios da natureza. Todavia, isto também por si só não chega. A prevenção, o combate a este Lourenço ou a qualquer outro furacão depende também muito, como disse ontem o Sr. Presidente do Governo Regional, como eu já vi repetido hoje aqui em São Jorge por parte de autoridades locais, também este combate, esta prevenção depende muito de cada um, daquilo que se passa em cada casa, e se efetivamente todos estiverem alerta, os inconvenientes são efetivamente muito menores. De resto, que conclusões tirar daqui? Fundamentalmente as seguintes: quer o Governo, quer as autarquias, quer a sociedade no seu conjunto, tem uma missão, e uma missão que tem de encarar cada vez com mais força, inclusivamente com entusiasmo. E essa missão é a missão de inculcar, sobretudo no espírito dos mais jovens, uma cultura de proteção civil. É algo que nós vimos fazendo nas escolas, é algo que nas escolas se faz hoje melhor do que se fazia há uns anos atrás, mas é algo que precisa de ser constantemente aperfeiçoado. E não deixaremos, efetivamente, portanto, de o fazer. E só para terminar, porque estamos à meia da noite, estamos no pico da crise, para os homens que estão no terreno, eu desejo, portanto, as maiores venturas, portanto, enfim, no combate a este furacão, e fundamentalmente temos de trabalhar com um propósito, e o propósito é o seguinte: perante um eventual confronto entre a coletividade e o indivíduo, nestas circunstâncias é preciso sempre pôr à frente a coletividade, não propriamente o indivíduo. Nem sempre é fácil, sobretudo quando as questões nos afetam pessoalmente. Mas acho, portanto, que estão a ser dados passos, efetivamente, nesse sentido. Claro que estamos a meio, oxalá que as ocorrências não sejam mais graves do que têm sido até hoje, todavia ainda se esperam mais algumas horas de borrasca, mas creio que com o empenho, portanto, enfim, dos profissionais que estão no terreno
enfim, com a ajuda dos deuses, seremos certamente capazes de superar, portanto, mais esta crise. Porque não do Dragão de São Jorge? Obviamente que sim. Estamos aqui junto ao Paulo às Pequenas. Ao teu apoio das velas, aqui central de velas, já recebi desculpa. o texto aí, já. Bom dia, fala Fábio. É sim, senhora. Bom dia, fala Fábio. Uma árvore caída junto à União e outra entre o Toledo e a Aranha Beira.
São exatas. Um dia fala fome. Sim. Bora. Sai-se uma vela de central sem mais terminadas. Ok. Essa é normal. Quem é que está chegando? Tem que ser urgente. Tens cálculo. Operacional, assim.
cálculo aproximado dos prejuízos que o furacão causou? Esse trabalho ainda está a ser feito. Aquilo que nós já fizemos ontem foi um relatório preliminar daquilo que foram os prejuízos na coisa pública. Neste momento estamos a aguardar da Junta de Freguesia um relatório de danos em cada uma das freguesias, de prejuízos, sobretudo na propriedade privada das pessoas. Esse trabalho tem estado a ser feito, no caso em Apreço, nas habitações, pela Direção Regional de Habitação dos Serviços de Ilha. Eu próprio tenho estado em articulação com esses serviços diariamente a trocar impressões e a conversar para que nada falhe nesse levantamento. Referir que a Direção Regional de Habitação tem tido uma postura corretíssima e eficaz no terreno e por isso conto que até ao final do dia de hoje, no limite da próxima segunda-feira, nós tenhamos esse levantamento todo feito, por forma a perceber também quem é as pessoas que têm inseguro, quem é que não tem, quem é que eventualmente precisa de apoio, quem é que não precisa e, portanto, para além daquilo que é a coisa pública, também há aqui uma atenção em perceber aquilo que é o prejuízo às pessoas, nomeadamente nas suas habitações próprias, que são determinantes para a sua vivência do dia-a-dia e chegarmos à frente, se preciso for, para colaborar com elas também, numa primeira fase por via da Direção-Geral de Habitação e, eventualmente, se necessário for, também da parte da autarquia, a disponibilidade para isso. A presença de um elemento do Governo Regional aqui na ilha, que manteve nas outras ilhas, acha que demonstra a preocupação do Governo Regional e se isso vai ser uma mais-valia para se resolver mais rapidamente os estragos provocados ou a ajuda do Governo? Nós contamos, como não poderia deixar de ser, com aquilo que será o apoio do Governo Regional dos Açores, se necessário for, e certamente será, no âmbito daquilo que é uma tempestade como foi esta. E essa solidariedade deve vir da República para a região e, por sua vez, da região para os vários concelhos que tenham esse impacto negativo. Quem vê a comunicação social regional vê que, de facto, São Jorge não foi fustigado como outras ilhas, não é? Enfim, é a realidade daquilo que tivemos. Em relação à sua pergunta e em concreto, é óbvio que sim, tem que salutar aquilo que foi a postura do Governo Regional, nomeadamente da pessoa do Sr. Presidente, que me parece que foram totalmente eficazes, que fizeram tudo aquilo que estava ao seu alcance em termos de medidas preventivas, mas também no terreno, quando da passagem de furacão, no caso em Apreço, distribuindo o Governo pelas várias ilhas que estavam em alerta vermelho e tendo membros do Governo, no caso em Apreço em São Jorge também tivemos um membro do Governo, o que nos dá sempre algum conforto e que acompanhou aquilo que foi a evolução da tempestade durante a noite. Eu próprio fui-me dividindo entre os serviços municipalizados, onde estava a Proteção Civil Municipal sediada, e o quartel dos Bombeiros, onde teve o membro do Governo, no caso em Apreço sou secretário da Educação e Cultura, e onde nós fomos trocando impressões e que nos dá sempre aqui algum conforto, em caso de necessidade de uma intervenção externa, ter alguém do Governo ao nosso lado que possa ajudar a agilizar eventuais meios necessários e, portanto, é de salutar a forma e a postura, na minha opinião, correta como o Governo encarou este processo nas medidas preventivas, no momento da passagem de furacão, acreditando que vai continuar a postura agora pós-furacão, naquilo que está o auxílio às entidades e às pessoas daquilo que foram os estragos provocados pelo mesmo.
furacão, portanto é um fenómeno natural. Houve um outro fenómeno que não se sabe explicar, segundo dizem, que foi um órgão de informação regional, RTP, que fez desaparecer a ilha de São Jorge do mapa. O comentário é que tem a fazer? São Jorge ainda continua a existir ou para a RTP realmente deixou de existir? Penso que esse assunto já é mais que público. Aquilo que foi a postura, não do Presidente da Câmara das Velas, mas do Presidente da Câmara das Velas e da Calheta em relação àquilo que foi o serviço público de rádio e televisão para com a ilha de São Jorge, no caso em apreço pela passagem de furacão, e em que nós entendemos não falar pós-telejornal da terça-feira à noite, quando foi a única ilha que ficou de fora daquelas que estavam sob alerta vermelho. Não entendemos isso bem, não entendemos isso como aquilo que deve ser o cumprimento da lei, daquilo que é o serviço público de rádio e televisão pago com os impostos dos portugueses e, por conseguinte, dos 8 ou 9 mil portugueses que vivem na ilha de São Jorge. Manifestámos esse descontentamento diretamente à RTP Açores, mas é preciso que se diga que essa é uma situação e um descontentamento de mais um momento, mas que vem de há longo tempo esta parte. A verdade é que São Jorge parece que dá muito tempo esta parte que desapareceu para a RTP em muitos momentos. E não estou a dizer com isto que a RTP Açores não tem marcado presença em São Jorge em eventos, diria, com mais algum relevo, alguma dimensão, se bem que já falhou a outros também, isto porque não tem correspondente na ilha de São Jorge. Eu não posso aceitar que num arquipélago como os Açores, que está dividido pelo mar, não tenha um correspondente de forma efetiva na ilha que permita também levar aquilo que não é só nos momentos de desgraça, como é na passagem do furacão, mas que é nos momentos também importantes para aquilo que são as vivências dos jorgenses, a cultura dos jorgenses, as tradições dos jorgenses e nos bons momentos dos jorgenses, como ontem, por exemplo, naquilo que foram as comemorações do Dia da Viola da Terra, que é muito nossa e que está muito ligada, inclusive, àqueles que cá vivem, mas àqueles que emigraram à procura de uma vida melhor. E por isso a Viola da Terra tem sempre dois corações como símbolo, aquele que parte e aquele que fica. E isto é algo que nos preocupa, porque não é só a questão do pormenor de não se cumprir a lei, nem do capricho dos autarcas de São Jorge querem comunicação social aqui de serviço público, mas sim por a necessidade efetiva que se tem naquilo que já é o isolamento de uma ilha pequena como é São Jorge, no meio do arquipélago. É óbvio que a RTP Açores, com este tipo de serviço, não está a contribuir em nada para aquilo que é a sua essência e aquilo que é a sua função, que é o serviço público de rádio e televisão a todos os portugueses, independentemente de onde eles estejam. Quando nós estamos em Portugal continental, há de haver muitas terras no interior que não têm correspondentes, mas que lá chegam rapidamente ou em muito pouco tempo, porque o carro chega lá. Aqui não é assim, aqui há mar, aqui é diferente, e nós não podemos continuar a pactuar e a concordar com este serviço que, na minha opinião, deixa muito a desejar, e a desculpa ser sempre que não há recursos. Daria um exemplo: não posso aceitar que a Ilha do Pico, que tem um correspondente da RTP Açores, que tem um correspondente da Antena 1, que se tenha mandado para lá mais uma delegação proveniente da Ilha Terceira para acompanhar o temporal, e que São Jorge não tem correspondente nem da Antena 1 nem da RTP Açores, não tenha vindo ninguém. Portanto, isso não é correto, e penso que foi um lapso que já está assumido pela RTP. Todos nós falhamos, nós somos humanos, mas a verdade é que se nós não chamarmos a atenção para a falha, se calhar não se olha nem se percebe que se errou. Já está assumido, não queremos crucificar ninguém com isso. O problema não é de agora, é um problema antigo que precisa ser resolvido, e posso-lhes dizer que os dois municípios em conjunto irão diligenciar no imediato uma série de diligências, nomeadamente junto do Sr. Presidente da República, do Sr. Primeiro-Ministro e da RTP, Conselho de Administração SA em Lisboa, para que efetivamente tomem conhecimento do sucedido e resolvam o assunto em definitivo.
Voltou ao normal? Agora é tempo de ir para casa e aqueles que ficam durante a noite ainda mais um sacrifício que nós fazemos aqui à comunidade.